Boa noite a todos, são 3 da manhã com mais um minuto. Louvado seja Deus. Cumprimentamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Se encontra do meu lado a minha esposa missionária, irmã Elisângela. Pela graça de Deus, nós somos ali do Ministério da Igreja Pentecostal Rompendo em Fé. Jesus voltará, aliança eterna. Jesus voltará, aliança eterna. E nessa madrugada eu quero deixar a palavra de Deus se encontra em Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, fala sobre a apostasia dos últimos tempos, mas diz que expressadamente o Espírito, nos últimos dias, apostataram algum na fé, dando ouvido a espírito enganador que são doutrina de demônio. Vivemos época difícil, querido ouvintes, pregar o Evangelho. Uma época que muita apostasia tem surgido da terra, muitos falsos enganos, falsos milagres, falsas profecias, falsas revelações, falsos profetas. A Bíblia prediz sobre esse tipo de gente que está pervertindo o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas você que é defensor da verdade, você que ama a verdade, abraça a verdade, ama a verdade, porque o que o apóstolo Paulo menciona a Timóteo aqui falando sobre espíritos enganadores, que são doutrina de demônio, são muito tipo de coisas que desagradam o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo está orientando o jovem Timóteo sobre, para se livrar desses tipos de espíritos enganadores de forma em oração, em jejum, leitura da palavra. Querido amado ouvinte, Satanás conhece da Bíblia de Gênesis Apocalipse. Ele conhece tudo. Ele conviveu lá em cima, ele é regente do coral. Ezequiel 28 fala de Satanás. Ele é inteligente, ele conhece da Bíblia. Ezequiel 28, 14 fala que ele era querubim. Ele era querubim ungido de Deus. Era anjo de luz, regente de um coral. Ele conhece todo tipo de melodia, de música, conhece tudo. Ele conhece. Ele veio de lá de cima, sabe que lá é bom. E Satanás é o enganador. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Ele tem enganado pessoas. O pecado tem extinguido, arrancado o Espírito Santo da Igreja de Deus. A vaidade, o mundanismo, apostatar algum da fé. Aqui fala sobre fé quando a pessoa pede a graça de Deus, ele começa a inventar muitas coisas para chamar a atenção do povo. Mas quando o homem busca o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala de milagres. O caso em Atos dos Apóstolos, lá em Atos 3, quando Pedro e João sobem para orar no Templo Formosa. Ali foi um milagre, a Bíblia fala de milagre. Mas a Bíblia, quando diz que o homem de Deus, a mulher de Deus, em Amós 3, capítulo 7, fala que certamente o Senhor Jeová não fará coisa com antes revelar o segredo aos seus servos profetas. Nós vemos ali Eliseu no Antigo Testamento, tudo que o rei da Síria tentava para destruir o povo de Deus. Deus mostrava ao profeta Eliseu: se você é profeta de Deus, se você é um Deus, mulher de Deus, faça a prova da revelação diante de Deus. Não deixe ser levado por espírito de adivinhação, espírito enganador, que tem enganado. Não vá por qualquer coisa, não vá por qualquer caminho, busque na palavra de Deus. O espírito mundano, o espírito de vaidade, ele tem acabado com a igreja. O espírito de Jezabel, ele tem arrancado a santidade da igreja. Mas ainda tem homem de Deus, mulher de Deus, que prega contra o pecado, prega contra a vaidade, contra as obras de Satanás. Saul, o primeiro rei de Israel, Saul tinha a presença de Deus. Depois Saul declinou, Saul perdeu o mais precioso que tinha, que era a unção de Deus. Deus falou: Samuel, enche o vaso de azeite e vai lá e unge
Levanta Samuel como primeiro rei de Israel. Samuel ungiu a Saul. Depois Saul declina, Saul perde o mais precioso que era a presença de Deus. Mais tarde Deus levanta Davi. Davi quer dizer amado de Deus. Porque Deus tinha rasgado o reinado de Saul. Saul chegou um tempo que ele foi consultar uma pitonisa. Olha a situação que chegou a Saul. Um homem que tinha a presença de Deus. Davi andava segundo o coração de Deus. Mais tarde Davi declina. E Deus vai levantando homens de Deus. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. A obra de Deus aqui na terra precisa de uma mulher de Deus. Tem muitos homens de Deus que pregam a palavra de Deus, debaixo da unção de Deus. Amós 3,7, certamente o Senhor Deus, Jesus, não fará coisa alguma antes revelar o segredo. Faça a prova da revelação, faça a prova aquilo que não vem de Deus. Se você tem uma vida de oração, meu querido amado ouvinte, minha querida amada ouvinte, Satanás não vai te enganar. Se você tem vida no altar, vida com Deus, a Bíblia diz que quando Ezequiel, o profeta, está lá, depara com aquele vale de ossos secos, ossos sequíssimos. As pessoas estavam deludidas espiritual, estavam sem esperança, sem vida. Ele começou a profetizar, e o espírito de vida começou a entrar neles, começou a colocar de pé aquele vale de ossos secos. A palavra de Deus que coloca o homem de pé. A palavra de Deus não tem atalho. A palavra de Deus não tem engano. Se você tem vida no altar, Satanás não vai te enganar. Ele não pode entrar de ter oração, de ter jejum. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo orienta Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, apostasia, apostataram da fé, perderam a fé, perderam as esperanças, estão criando agora um monte de amuleto. Busca a presença de Deus. Aqui em Timóteo 4, 5 fala assim, porque pela palavra de Deus e pela oração e pelo jejum, pela santificação. A palavra de Deus que assegura o homem. A palavra de Deus que leva o homem a Deus. Se o homem não tiver uma vida de oração, de jejum, de santificação, ele não vai ter a presença de Deus. Se você não, meu querido amado, minha querida amada ouvinte, irmão em Cristo, se você não busca, se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não tem nada de Deus. Mas se você busca, você ora, você jejua, você tem a presença de Deus. Mas se você não tem vida com Deus, 2 Coríntios capítulo 4, o Deus desse século, ele tem cegado os entendimentos, tem cegado. Mas quando você busca, Deus abre o teu entendimento, Deus abre a tua mente. Isso aqui não é filosofia, não. Isso aqui é o Espírito Santo de Deus falando com a igreja. O Espírito Santo intercede. Romanos 8, 26. Está na sua Bíblia, na minha Bíblia. O Espírito Santo intercede com gemido inexprimível. A igreja que tem a visão de Deus, Satanás não pode entrar, ele não pode enganar. E se ele entrar, ele cai por terra. Porque o altar ali tem que ter a presença de Deus. O altar não pode estar quebrado. O altar tem que estar na presença de Deus. É o meu altar, é o teu altar, é a tua vida espiritual, é o teu dialeto com Deus, é busca a Deus, busca a presença de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Jesus deixou buscar o Espírito Santo, buscar a presença de Deus. Jesus está procurando adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. O diabo não pode enganar de ter a presença de Deus. Se ele entrar, ele leva fogo. Se ele entrar, ele vê logo o Espírito Santo, ele vê o varão de branco com a espada de fogo. Ele vê o Espírito Santo, onde o altar está quebrado, ele entra e faz bagunça mesmo. Mas se o homem de Deus tem vida com Deus, tem posição com Deus, o altar representa a minha vida, a tua vida.
vida, em santidade, em jejum, em oração, leitura da palavra diariamente, leitura da palavra, a Bíblia Sagrada, come a Bíblia é o alimento, o pão da vida que desceu do céu, esse alimento é Jesus, é a água, é a vida, você tem que receber vida. A letra mata, mas o Espírito verifica. O Espírito é vida, o Espírito é paz, o Espírito é alegria, o Espírito da vida, onde tem santidade tem revelação. Faça prova do que vem de Deus. Aquilo que não foi Deus, não aceite, não seja enganado por esses espíritos enganadores que têm surgido nos últimos dias agora, nos últimos dias, espíritos enganadores, falsa profecia, falsas revelações. Tenha uma vida com Deus, busque a Deus. O próprio Jesus orou. Gênesis, Apocalipse, os homens de Deus oraram. O homem que ora, o homem de Deus que ora, a mulher de Deus que ora. Satanás não pode chegar perto. E se ele chegar perto do homem de Deus, a mulher de Deus que tem vida no altar, o Espírito Santo revela. O homem de Deus que tem vida com Deus, a mulher de Deus, você é vaso de Deus, você é mulher de Deus. Se coloque na posição de Deus, se coloque como vaso de Deus. Não deixe o mundo entrar no seu coração. Deixe o Egito para trás. Não pense nos pepinos do Egito. O Egito está aí. O Egito está dentro da igreja. É o mundo. É a vaidade. É as modas. Satanás tem acabado com a igreja. A igreja de 30 anos atrás, a igreja entrava na presença de Deus. Hoje em dia, quando se fala em oração, muitos falam que oração demais, porque orar demais, porque buscar demais. Jesus orou, buscou. Jesus é o maior modelo da igreja. A igreja tem que ser modelo de Cristo, não ser modelo do mundo, nem ser modelo das modas. A igreja tem que ter vida com Deus. Jesus está voltando para tirar a igreja da terra. A igreja não chegou a um grau de santidade ainda de 100%. Quando a igreja chegar 100% de santidade, Deus tira a igreja da terra. A igreja está buscando a santidade, buscando a santificação, se afastar do mundo. No livro de Tiago 4:3 fala assim: aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você tem que evangelizar, tem que ir até as pessoas, mas não pode deixar o mundo entrar no seu coração. Nós somos altar de Deus. Nós somos o altar do Espírito Santo, casa espiritual. A casa espiritual tem que estar limpa. O Espírito Santo não habita em lugar sujo. O Espírito Santo é limpo. O Espírito Santo é puro. O nosso coração tem que estar limpo. Você pode estar pensando, mas eu não sou 100% santo. Ninguém é 100% santo. Ninguém é. Mas enquanto nós estivermos na terra, devemos buscar a santidade. Se Jesus voltar agora, como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está a posição da igreja diante de Deus? Como é que está a igreja diante de Deus? O povo de Deus. A igreja que busca a presença de Deus. A igreja que invoca o Espírito Santo. O espírito enganador não pode entrar onde tem santidade. E se ele entrar, o Espírito Santo derruba ele por terra. Porque em Efésios 6:10 fala assim, igreja, fortalecer. Apóstolo Paulo estava na parte da Ásia. Você pode falar bonito, você pode ter um linguajar bonito, você pode ser cheio de coisa, cheio de letra, mas se você não tiver o Espírito Santo de Deus, nada adianta. O homem sem o Espírito Santo de Deus é ter letra. Mas o homem que tem a unção de Deus, Satanás tem que respeitar esse homem, essa mulher de Deus. Jesus está voltando, se prepare. Tenha a vida com Deus, tenha a vida de oração, tenha a vida no altar com Deus. E que Deus abençoe. Ao assistir esse vídeo, medite, examine a Bíblia, busque resposta na palavra de Deus. Não vá atrás de profeta, vá atrás da palavra, atrás de Jesus. Busca a palavra de Deus. Busca o Espírito Santo. Não vá atrás de profecia para cima e para baixo. Você tem a Bíblia, você tem Jesus. O Espírito Santo está aí para instruir. Colocou o homem de Deus, a mulher de Deus no seu caminho. Não fique correndo por um lado atrás de profecia. Busca a palavra de Deus. Corre para um canto, corre para outro, leva uma profetada.
Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, examine a Bíblia, busque na Bíblia. Está aí a palavra de Deus para o seu coração, querido amado ouvinte. Que Deus abençoe. Fiquem na graça e na paz do Senhor. Missionária, quer falar alguma coisa, missionária? Não, Deus abençoe. Então que Deus os abençoe. Até a próxima. Assim que o Senhor nos permitir, nós voltaremos. Amém. Em nome de Jesus.